todo mundo! Hoje eu e o Ringo estamos aqui para fazer um vídeo espontâneo e aleatório que está acontecendo neste momento, porque eu senti de vir aqui dividir algumas coisas com vocês. Hoje aqui em Porto Alegre tá chovendo, aquela chuva que não para, meio fina, meio grossa, tá um frio. E nesses dias eu acredito muito numa coisa que eu li uma vez. Que às vezes a coragem, ela não tá em coisas grandiosas que a gente faz. Ela tá em coisas pequenas, diárias, que a gente exercita. E quando eu vejo dias assim, o que eu penso é que quanta coragem tem em a gente levantar nesses dias que dá uma vontade de ficar mais quieto, que dá uma vontade de ficar dormindo, que dá uma vontade de ficar em casa. No meu caso, hoje eu tinha coisas para resolver na rua, eu tinha coisas do trabalho, coisas pessoais, e nada disso me parou porque eram motivos que me movem, que me inspiram. Mas também existe a vida acontecendo, que é quando as coisas que a gente planejou não saem exatamente como a gente gostaria. E nessas horas a coragem também mora na nossa questão de mudar. Às vezes a gente, quando fala de mudança, não está falando só de grandes mudanças ou de decisões, a gente está falando da nossa capacidade de se permitir mudar nas pequenas coisas, na flexibilidade. Mudar um horário, encaixar um compromisso, remarcar, tentar colocar de outra forma. E aí eu queria dividir com vocês algumas coisas. A primeira é que hoje de manhã eu saí com a minha mãe, que é uma pessoa muito sábia, pra gente ir até o espaço onde a gente vai fazer o nosso evento, que amanhã a gente falará mais dele, terá o lançamento dele. A gente foi resolver algumas coisas de ordem prática, ela me ajuda muito nessas coisas. E aí, eis que ela me contou duas histórias. Ela me perguntou assim: Gabriela, o que vocês vão falar sobre mudança? Porque me aconteceu duas histórias bem corriqueiras e quando aconteceram elas, eu lembrei de dividir contigo porque eu achei que podia somar em alguma coisa. E ela sempre soma. Olha só as histórias. A primeira, ela disse assim: sabe esse colar que eu tô usando? Ela tava usando um colar bem lindo, bem rústico, bem a cara dela. Ela disse assim: esse colar tava no meu armário há aproximadamente uns 5 anos desde que eu ganhei ele. Toda vez que eu botava ele, eu não achava que ele ficava legal. Mas eu olhava pra ele e pensava assim: não, mas ele é tão legal, ele é tão bonito, vou deixar ele aqui. Hoje, ela disse que foi botar e ela enxergou beleza nele, achou ele rústico, achou ele diferente, achou o detalhe dele bem bonito, bem interessante, que combinava com a roupa dela. E daí ela disse o seguinte: tu vê, às vezes o tempo passa, a gente muda de opinião sobre a mesma coisa. Nós mudamos de várias formas e aquilo que a gente via de um jeito, a gente não vê mais. E quanta sabedoria mora nisso, porque daí ela disse que decidiu botar o colar e o colar arrebentou, porque ele era um colar de cordão de couro e como não foi usado, ele foi puindo. Aí ela disse o seguinte: ah não, mas hoje eu decidi usar esse colar e eu vou usar esse colar. Aí ela pegou e fez um nó na parte que tinha rasgado e tu olhava pro colar e parecia que aquele nó era proposital, mas não era. Mas ela estava decidida a usar. E aí ela achou um jeito de usar onde ela se achou bonita, onde o colar ficou bonito, onde combinou com a roupa. Essa foi a primeira história. E essa história traz pra gente que quantas coisas na nossa vida a gente toma decisão pensando que a gente nunca vai mudar. Uma vez eu li um estudo sobre isso que falava que embora que a gente saiba que a gente vai mudar por dentro, aquilo que a gente gosta, a gente acredita que vai ser sempre as mesmas coisas. E aí nessa pesquisa dizia: passa 5 anos, se eu te perguntar qual a música que tu mais gosta hoje, qual a roupa que tu gosta de usar hoje, quais as comidas, muda muita coisa, né? Então, quando a gente lembra disso, a gente se abre para essas pequenas mudanças do dia a dia que transformam a nossa vida. A segunda história dela foi a seguinte, bem interessante também. Ela disse que ela estava descascando uma laranja
E tava difícil descascar aquela laranja. Ela disse, ué, mas eu sei descascar laranja, sempre sai a casca facilmente. Aí ela pegou, olhou a laranja, pensou e disse, será que existe um lado certo e um lado errado de ver a laranja? Vou tentar virar ela. No que ela virou a laranja de lado e foi descascar, a casca saiu quase que automático. E aí ela disse assim, Gabi, uma coisa tão boba, mas às vezes é só a gente olhar a mesma coisa por um outro lado e facilita toda a nossa vida. Então olha só, duas histórias que podem acontecer com qualquer um de nós. Nessa história da laranja, o que eu pensei quando ela me contou? Pensa que às vezes a gente tá tentando descascar uma fruta, tá complicado e a gente simplesmente continua ali sofrendo. E quantas coisas na vida a gente faz isso? A gente só continua porque, agora eu comecei, eu vou ter que terminar desse jeito, nem que eu termine sofrendo. Vou ter que fazer porque tem que fazer. E as coisas não são assim. Será que não tem um outro jeito de eu fazer essa mesma coisa? Esse livro que eu tenho falado bastante, que é um livro que chama Como Mudar, que a gente vai usar para os nossos novos conteúdos, eles falam disso. Eles falam sobre quando a gente vê que a gente está fazendo algo, que a gente tem disciplina em algo, mas que algo está sendo feito repetidas vezes e está trazendo sofrimento, a gente tem que parar e se perguntar, será que não tem uma outra forma de eu realizar essa mesma coisa de um jeito que se encaixe melhor para mim, para que isso se torne não só mais fácil, mas também mais divertido no caminho? Então, eu quis vir aqui dividir com vocês essas mensagens. Quando tu trancar em algo, quando tu perceber que algo está complexo, que algo parece estar fora do lugar, que algo não está rolando, ou tu para, dá um tempo e volta um tempo depois e tenta essa mesma coisa e vê se não mudou a tua opinião. Ou tu te permite olhar naquele momento a mesma coisa, será que não tem uma outra forma de eu fazer isso aqui, se eu quero tanto fazer isso aqui agora? É uma baita reflexão, acho eu, que tem muito pano para manga, para cada um de nós pensar sobre essas pequenas coisas. Enquanto eu contava toda essa história para vocês, alguém dormiu. Beijo, meus amores.